Olá, amigos e amigas queridos do nosso Caminhando Juntos. Mais um encontro interessante, uma vez mais, com o nosso querido amigo e companheiro José Carlos da Silva, em que voltamos a tratar de mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, desta vez no capítulo 10. Bem-aventurados os aflitos, ou melhor, perdão, bem-aventurados os que são misericordiosos. E para tratar de um tema específico, perdoai para que Deus vos perdoe. Então vamos ver, né, Zé? Se dá para fazer bem isso aí? É isso. Arlindo, sempre um prazer que se renova quando a gente se reúne nessa atividade tão importante que é de esclarecimento, né? É, Então, e um tema que está lá dentro das bem-aventuranças, né? Talvez um momento, talvez o ponto ápice dos ensinamentos de Jesus, né? Então, né? que possamos nós, junto com esses nossos companheiros que nos acompanham, possamos aproveitar ao máximo. É isso aí. É o que nós esperamos de verdade. E a É, referência que você faz é muito interessante porque, segundo a literatura, Gandhi foi um daqueles que dizia que o que ele mais gostava na história do cristianismo eram justamente as bem-aventuranças que, segundo o entendimento dele, davam todo o panorama necessário para o nosso crescimento e melhor entendimento da vida, né? Ele Então, chega a dizer, né, que se tivesse perdido os escritos, mas se mantivesse, se fosse mantido as bem-aventuranças, não tinha se perdido na realidade nada, porque estava não, tudo ali. é por aí. Só nos falta agora nós, cristãos, compreendermos isso, né? É, Definitivamente. é verdade. Mas é verdade que leva tempo, né? Leva tempo. Nosso aprendizado é, de certa forma, moroso, mas necessariamente também, né? Que não é para ser de uma tacada, é para ser compreendido, né? E só se compreende quando se executa diuturnamente esse exercício, né? É De verdade. compreensão, de misericórdia, tudo isso é só exercício, só fazendo é que vale de verdade, né? Então, a importância da nossa existência é isso, né? É isso aí. É a gente colocar em prática. Até porque a gente às vezes se depara com alguns companheiros, e talvez nós também já tivéssemos passado por isso, até movidos pela beleza da doutrina espírita, isso leva uma empolgação, né? É. A gente fica meio dado aquele negócio. Exatamente. Que é o primeiro momento, né, do encantamento, né? É, E às vezes a gente já levanta uma bandeira que a é. gente ainda não tem, então A gente se deslumbra sem ter entendido nada ainda, né? nada ainda. Mas o próprio tempo vai mostrando para a gente, né? Que é um grande exercício. Bem aí. Bom, eu vou, para a gente começar efetivamente no texto, o título é interessante: Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, só para brincar de dicionário, que eu acho ele importante nesses caminhos e nesses momentos, misericordiosos são aqueles que demonstram misericórdia, que são compassivos, que são bondosos, ou seja, são os indivíduos que têm a capacidade de perdoar ofensas, que são indulgentes. Então você vê, não dá para nada fazer uma coisa sem a outra, né? O bom do estudo do evangelho e da doutrina em si é que isso tudo vai sempre se completando. Você não pode ser bom sem ser misericordioso, você não pode ser misericordioso sem ser indulgente, você não pode, né? Tudo vai se encadeando. Uma coisa puxa necessariamente a outra, não dá para ser uma coisa sem essa outra. Essas conquistas precisam ir acontecendo quase que numa simultaneidade, né? E num dado momento, num primeiro momento, a gente até se frustra um pouco, É. porque às vezes a gente bota uma carapuça que não está servindo ainda, Uhum. né? Não cabe na gente ainda, né? É. Aquela atitude, às vezes, até meio farisaica, né? Infelizmente, né? Mas, graças ao esclarecimento da doutrina espírita, a gente vai se situando, né? É. A gente vai tomando noção exata das coisas. O estudo do Evangelho, me parece, né, acho que é talvez um dos mais difíceis que se possa realizar.
na verdade, né? Porque a gente sempre tem a ideia de que compreendeu tudo, né? Sem ter É. compreendido nenhuma vírgula. Porque, como é do processo mesmo de crescer, né? Quem avança primeiro é o intelecto, é a inteligência, né? Aí a gente acha que o intelecto dá conta de tudo. A gente lê, entende, o intelecto entende, mas a gente não sabe que ainda não compreendeu. Porque entre Uhum. entender e compreender vai a distância de um coração envolvido nisso. E é só a prática do dia a dia envolvendo tudo isso é que nos possibilita compreensão, né? Então, e a gente sempre acha que ao entender com o intelecto está tudo resolvido, né? A gente até acha que já é misericordioso, por exemplo. Ou às vezes toma um evangelho e numa atitude quase que devocional, fugindo um pouco da realidade dos fatos, É. porque o evangelho ele está para nos ajudar a nos conduzirmos na vida. Só que tem Uhum, pessoas que ficam mais presos aos cerimoniais, aos cultos e valorizando muito a estrutura da igreja, né? uhum, Esquecendo que igreja, na realidade, vem de iglesia, e iglesia é a reunião de pessoas uhum. que estão ali para travar diálogos e discussões a respeito dos ensinamentos de Jesus, né? Então, as pessoas às vezes se distanciam da essência e ficam presos só à questão do devocional, enfim, mística. Porque, porque pensamos mais na estrutura física e na É, formalidade do que na estrutura que une as almas, né? Que é, são esses espíritos reencarnados. Aí, para que isso ocorra, né, Alino, como você falou, a gente vai. Para que isso ocorra de verdade, aí a gente vai naquilo que você está falando, definindo, né, o ser misericordioso, né? Então, a questão da bondade, da indulgência, né, da capacidade que a gente tem de compreender o outro, são coisas que a gente precisa desenvolver, né? E a gente lembra, é engraçado, né? Porque a nossa atualidade, inclusive, nos põe essas coisas em xeque, né? Como é que você pode ser misericordioso sem ser empático, né? Porque sem Ah, empatia você já jogou fora qualquer isso, possibilidade de misericórdia. E, né, a gente às vezes fala de coisas que a gente não está vivendo mesmo, né? Então é muito. isso. E às vezes também, né, Arlindo, a questão de uma avaliação muito superficial, né? Hum, A gente, às vezes, porque uma coisa, por exemplo, é você pegar o Evangelho e ler. hum, Outra coisa é você estudar, é. refletir, tentar entender o que está nas entrelinhas, travar esses nossos diálogos, né, caminhando juntos, enfim, nessa troca em que a gente consegue ir abrindo as portas, né, do esclarecimento. É muito importante, sim. Eu vou agora na leitura do texto para a gente ir Vamos lá. retomando mais. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. No item 1, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí eu vou parar de novo, que é necessário. O que é misericórdia, né? Misericórdia é um sentimento de pesar ou de caridade despertada pela infelicidade de outrem. Olha a tal da empatia, né? Que Exato. isso, olha, é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem. Piedade, compaixão. Então você vê como é que o convite é bem profundo, vai bem mais É, longe do que, né? é porque demonstra que ser misericordioso é a capacidade que a gente precisa desenvolver, e a gente até tem. No fundo, a gente tem de se sensibilizar, né? De Uhum. se sensibilizar com o outro, né? E nessa sensibilidade, isso às vezes nos estimula a ir ao encontro do outro na busca de tentar ajudá-lo de alguma maneira, né? Dentro das nossas possibilidades. Ou juntos encontrarem caminhos para solucionar as Ah, problemáticas isso, diversas que podem abraçar, né? é Enfim, verdade. no item 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas
Se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E eu gosto disso, é claro que a gente vai sempre lembrar aqui que esse pai que condena é o tribunal da consciência, né? Ok. Tanto que a gente só se sente cada vez mais culpado quanto mais consciente nós estamos da lei em nós. Então, é esse caminho para a gente tirar sempre a ideia daquele pai que como é que é vingativo, né? Que Uhum. aprisiona, que, né? Quem manda, quem vai para a prisão somos nós, que é o nosso tribunal de consciência que age o tempo todo diante das nossas ações, né? É verdade. Eu entendo também, Arlindo, que até quando eu estava lendo, estava refletindo, quer dizer, essa ideia desse pai, né, como ele coloca, né, que o Pai Celestial também não vos perdoará. É, e eu também vi aí por trás as leis naturais, né, as leis de Deus, as leis de causa e efeito. Quer dizer, que não são punitivas, elas são sinalizadoras e regenerativas, quer dizer, ajuda a pessoa a se regenerar. Então, entender bem essa manifestação do Pai, considerando também esse aspecto, eu acho muito interessante. É fundamental, fundamental. As leis estão prontas e estão agindo o tempo inteiro, né? Elas estão Agindo o ali, tempo inteiro. a gente se mobiliza de qualquer maneira, a lei está presente, porque ela é um norteador. Toda vez que a gente, de alguma maneira, se desvia, ela dá uma resposta à nossa ação, né? Que é inescapável, de modo É, geral, né? Por causa desse aspecto educativo, né? Porque é educativo, é efetivamente educativo ou reeducativo, no nosso caso das reincidências que insistimos em manter, né? No item 3, se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhastes o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O registro é de Mateus, no capítulo 18, item 15, versículo 15, 21 e 22, que é bem interessante, né? Bem interessante. O Pedro, eu acho que Pedro é a nossa cara, né? Pedro é a nossa cara. é isso, O tempo todo é ele, isso ele mesmo. nos representa, ele nos representa. Na realidade, essa espontaneidade de Pedro, né, na sua naturalidade, e talvez naquela época até um pouco grosseiro, né, na sua, mas a espontaneidade dele é muito interessante. Rude, mas ingênuo, né? Exato, isso aí. É uma rudeza natural, mas sem a malícia, né? Isso aí. É bem interessante. Então, no item 4 vai se desenvolver, então, a partir disso, Allan Kardec dizendo, esclarecendo as coisas, né? A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. E aí vai para o nosso exercício, né? Nosso mais difícil exercício. É verdade. E até lembrando o item 3 que quando Jesus orienta, né, que chamemos, né, aquele que nos ofende ao canto, né, se recolhendo, sem fazer estardalhaço,
né? Tentando numa aproximação até talvez entender por que da atitude do outro. Uhum. É porque isso, quando a gente simplesmente rechaça, às vezes a gente perde a oportunidade de compreender talvez por que que aquela pessoa tomou aquela atitude, né? Talvez ela estivesse passando por um momento muito mais difícil. Então, quando Jesus provoca, né, nessa orientação, ele provoca essa aproximação, é justamente para esclarecer, né? Então, alguns sentimentos talvez nem se desenvolvessem, porque ir olhando o outro, né, e dando essa oportunidade da aproximação, Uhum. né, que leva ao esclarecimento, talvez aquele sentimento, o ranço, né, gerado pela agressão sofrida já fosse menor, né? E, É. olha, e nós mesmos no nosso cotidiano, né? Quantas vezes nós tomamos atitudes, às vezes movido por um momento difícil, às vezes depois até a gente se arrepende, ou não, né? Se mantém Uhum. ali de forma orgulhosa, mas teve uma causa, É. né? E às vezes a gente gostaria de ser compreendido, né? De ser perdoado, É. né? Então, Tem umas coisas interessantes. Isso que você, aliás, voltou ao item que é extremamente interessante e ia passar, eu passei batidos mesmo sem querer. Mas ele traz um nível de ensinamento muito grande que essa proposição que você retorna na questão 3, que é quando você precisa chamar o cara em particular para essa é, conversa, né? Mas se nós ampliarmos isso para o dia a dia, porque toda a ideia do evangelho é como é que funciona isso no dia a dia e Jesus traz esses exemplos, né, e essa conversa toda para que a gente ponha isso no dia a dia. Eu posso dizer a você, e conversando aqui com os amigos de casa também, que no meu campo de trabalho, por exemplo, eu atuei durante o meu tempo de trabalho, os 39 anos de trabalho no Estado, na Fundação Leão 13, que é uma instituição de serviço social do Rio de Janeiro, uma instituição do Rio, e que atuava no estado do Rio de Janeiro inteiro. E eu tive uma companheira que chefiou um setor meu durante muito tempo e eu fui a um certo momento trabalhar com ela nesse setor. Então, ela exercia uma prática muito interessante que fortalece isso. E a primeira coisa é todo mundo que chegava para trabalhar naquele setor, ela fazia questão absoluta de sentar com aquele que chegou para ensinar todo o serviço, dar todos os caminhos e sempre dizer assim: qualquer dúvida pode me chamar. Se você não entender, pode perguntar de novo e pode tornar a perguntar, não tem problema, eu estou aqui para isso. Então, isso é muito legal, porque, de um geral, você vai ter assim: Fulano, já não, você é burro, você não conseguiu entender ainda. Ou então, ó, tira esse cara desse setor que aquele não serve. É só para a gente ter uma ideia de como é que a gente cria inimizades, às vezes, assim, por conta dessa falta de empatia num momento como esse. Que às vezes eu, por exemplo, trabalhava num setor totalmente diferente, fazendo outra coisa totalmente diferente, embora na mesma instituição. Quando eu fui para esse setor, especificamente, eu fui cuidar de patrimônio, por exemplo. Então era uma outra história, mas que exigia cálculos, atenção com números, com não sei o quê. Sabe? E esse cuidado da profissional naquele momento, que era para além de ser a chefe do serviço, ela se postava como tal nesse sentido, de ter clareza que ela precisa dar, estruturar para que todos os funcionários que trabalham naquele setor estejam habilitados de forma muito adequada a prestar o melhor serviço. Então, essa figura, o que ela faz? Ela te conquista, ela não só conquista um profissional, qualifica esse profissional, mas te conquista. Então, nós somos amigos até hoje. Né? beleza. Dulcimar Silva, que é uma grande amiga. Sou compadre, somos amigos, 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 desse tempo todo, porque é a maneira. Às vezes a gente, no lugar dela, já cansei de te explicar isso, e a gente larga para lá. Mas, Então, verdade. essas oportunidades que a gente perde e deixa de ser misericordioso na atenção com o outro. Eu acho que esse, de alguma sorte, passa por aí. Isso você está falando é tão interessante, né? Ela está dando prova de ser uma excelente gestora, né? Com toda Né? certeza. E a gente vem porque ela, quer dizer, ela está no cargo e exerce o cargo. Ela não é aquele cargo, né? Ela Aham. não tem aquele título. Ela não é isso. Ela está Eu não, exercendo aquela função. não amarro o poder do saber. Não, aqui quem sabe sou eu não passo isso Exatamente. para ninguém. E ainda mantém os outros distantes, né? Uhum. Né? Então, Então, é, quer dizer, está na cara que ela exerceu muito bem essa função de gestora, que inclusive isso até no meio da área de gestão é muito discutido, né? exato. Eles estão tentando abolir a ideia dessas pessoas que são muito austeras
E, ao contrário. Até porque isso, né, assim como no meio do trabalho, como no meio social, é muito melhor porque todo mundo ganha, Uhum. né? Essa Exato. disposição dela, essa empatia que ela cria, né? Que ela abre na lida, nossa, todo mundo ganha, É, né? A quem chega até ela ganha, porque uhum. aprende, se atualiza, e todo o contexto ganha, né? Ela consegue agregar Isso. todo mundo. Todo mundo Então, todo fortalece, mundo. é uma delícia. Nosso setor era muito admirado por todo mundo. Como vocês são coesos, mas era essa coesão de fazer o bem. Então, todo mundo no setor era capaz de realizar tudo que estava ali. É essa Correto. que, assim, Se ajudar, né? o chefe morreu amanhã, o trabalho não vai deixar de Não acontecer. vai. Entende? Tudo, quer dizer, o que não Uhum. pode falhar é a estrutura. Essa estrutura precisa continuar funcionando de forma adequada, atendendo às necessidades que aquele setor está ali para fornecer. Então é rico demais quando você tem alguém nesse padrão e que conquista, né? Todo mundo, cara. Isso é muito legal. Ela não assumiu o papel de única, ela Ah, criou sim. uma unidade. Quer Isso dizer, é ela difícil, uniu as Alberto. pessoas. Isso é muito difícil de fazer, muito difícil de você estar predisposto a fazer isso. É muito complexo. Exatamente. Mas eu acho isso bem rico, eu acho que passa nesse caminho, né? Passa por esse caminho. Certamente, certamente. Agora vamos rever aí o 4 para a gente ver se cresce aqui também. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Esse caminho de aprendizado, eu acho que é o nosso mais importante exercício, né, nesse contexto. Não tenha dúvida, para a vida de relação, né? Para a humanidade, né? Então, Enfim, né? E isso também nos chama atenção para aqueles aspectos, né? Às vezes a gente adota uma atitude dentro de um ambiente religioso, a gente bota uma carapaça. Quando a gente sai, as nossas atitudes, muitas das vezes, elas não são compatíveis com aquilo que a própria religião ensina, né? Então, esse proceder, né, na tentativa de se tornar brando, ela é extremamente importante, porque, inclusive, é importante até para a nossa saúde mental e emocional, né? É porque como está no texto, quer dizer, a pessoa ela fica inquieta, ela fica ansiosa, né? Ela não tem a tranquilidade, não tem a calma. Às vezes, diante de uma situação, ela é reativa, né? uhum. Ela reage com muita facilidade, quer dizer, isso acaba comprometendo muito as relações, né? É desequilíbrio conjunto, porque todo mundo sofre as Desequilíbrio conjunto. consequências, né? Dessa, É dessa verdade. agitação, enfim. Sigamos um pouco mais. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? O perdão, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eu acho que o que impede um pouco esse nosso perdão incontável, ou incontável número de vezes, é a nossa prepotência também, né? Ah, é. A gente tem Às vezes, certeza que quando se trata de mim, eu faço melhor do que todo mundo. Comigo não foi exatamente. assim. Eu acho que é um pouco essa prepotência, né? Não, e tem pessoas que são tão reativas, né, que elas, às vezes, não, comigo não faz isso. E tem aquelas que tentam até, quer dizer, se mostrar boas ou que perdoam, mas às vezes dizer assim, tudo bem, eu perdoo, mas eu não quero mais saber dele. Quer dizer, esse é um falso perdão, né? É. Na realidade, é ficar no meio do caminho, nessa proposta de
perdoar. E quando Jesus fala perdoar 7 vezes, 77 vezes, né? Uhum, Você dimensionar isso, nossa. uhum, Até porque isso também tem uma outra coisa, né? A pessoa, às vezes, ela erra conosco e mesmo no entendimento, ela pode vir a repetir o erro. uhum. Isso às vezes acontece, né? E a gente, claro, a gente na nossa vida de relação tenta minimizar isso, ajudar no processo do entendimento. Mas se é isso, né? O processo de entendimento. Quando você entende o porquê do outro, fica mais fácil você lidar, né? Agora, se a gente é reativo, quer dizer, fez, bateu, levou. Não tem conversa. Isso aí é Tem um complicado. tempo, tem um tempo da vida que a gente é muito assim, né? Comigo não. É verdade. Quantas dificuldades, meu Deus. Mas a gente vai melhorando, né? Vamos lutando, né? Com 62, a vida é Sim, essa, mas tem outra, então vai dar tempo. Mas a nossa reatividade é um complicador, de modo geral, né? é Há, verdade. porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se Uhum. estende a mão ao ofensor, não o faz por benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, não há aí generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que aprova mais desinteresse, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então é a nossa batalha é difícil, né? É, Porque é uma não, ela é batalha de, difícil. de, de auto-vencer-se. É. Até porque tem pessoas que perdoam, não perdoam aquela pessoa, né? Esse perdão que ela demonstra é para os outros, é para a plateia, vamos dizer assim, né? Uhum. Não é um perdão verdadeiro. E tem uma outra coisa também, né? É um exercício, né? E culturalmente, às vezes, quando a gente toma uma atitude que não seria aquela esperada de um revide, de uma resposta imediata ou de algo no mesmo nível, vamos dizer assim, é, algumas pessoas acabam até nos repreendendo, como achando que isso é uma fraqueza, que a gente está muito pelo contrário, às vezes precisa ser muito forte para conter as nossas tendências de reatividade e dar esse espaço para essa tentativa de entendimento, né? Porque perdoar não é uma coisa fácil, né? Perdão é aquela daquelas palavras pequenininhas, mas tem um senhor Uhum. peso, né? Dá um Perdão, trabalho, amor. dá um Oh, trabalho tão grande. é. E às vezes a gente também tem um movimento na vida que é também de não se perdoar, né? De se autoflagelar, quando começa também a despertar. É um momento que a gente vive, né? Quando começa a despertar e começa a se ver de forma mais clara, tendo um pouco mais de consciência, né? Essa ideia do certo e errado começa a ficar mais presente, a nossa consciência começa a sinalizar. Agora, às vezes a gente se pune. Não, a gente tem que também se perdoar, né? Perdoar o outro, também se O, perdoar. Zé Carlos, eu não sei, eu acho que vale a pena a gente ver esse item seguinte. Você sabe por quê? Nós, na sequência, amigos, desse estudo, desse bate-papo, está colocada a reconciliação com os adversários. E é Que é interessante uma... que o Evangelho faz esse movimento interessante, né? Reconciliação com os adversários. Nós vamos avançar um pouquinho para que a gente compreenda com mais clareza por que isso é colocado assim de maneira tão essa sequência tão importante e tão próxima. Perdoar é para que Deus nos perdoe.
e depois reconciliação com os adversários. Olha o que diz o texto evangélico registrado por Mateus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. E aí, se nós reolharmos rapidamente o que acabamos de conversar, veja, perdão das ofensas. Perdoai para que sejas perdoado. Ora, se eu não perdoo, olha, eu perdoo, mas não quero mais ver a cara dele. Olha o que Jesus nos convida depois: reconciliação com os adversários. Enquanto está a caminho com ele, ou seja, enquanto está na reencarnação com ele, refaz agora esses laços de amizade, refaz, seja empático, perdoe, seja amoroso, dê uma resposta diferente da que você daria até ontem. Faça diferente a partir de hoje, para que esses laços voltem a ser afetuosos, né? Dobrar um pouco o próprio orgulho, né? Dobrar o próprio orgulho, a sua dureza de coração, aproveitar essa oportunidade para reconciliar e fazer amigos, porque isso é dar um passo um pouco mais largo. Quer dizer, inclusive a gente está se prevenindo de ter até, se projetar isso para frente, um processo obsessivo, a gente não sabe, né? Uhum. Né? Às vezes a gente até nem guarda tanto rancor ao ponto de ter destruído, mas e o outro? Às vezes o outro não está na mesma condição. Então, ou então, ficar um perseguindo o outro por reencarnações e reencarnações, atravancando esse processo de desenvolvimento nosso, né, de evolução nossa. Quando citei, por exemplo, esse exemplo de trabalho, para voltar a ele, eu precisava lembrar como nós somos seres reencarnadores, a gente reencarna sempre, e reencontramos, de modo geral, sempre esse grupo afim. As pessoas com as quais lidamos ontem, com essa ou com aquela dificuldade, com essa ou com aquela facilidade. E olha só, o exemplo que eu trouxe da pessoa que chefiava o meu setor, por exemplo. Vamos que nós tivéssemos sido tido dificuldades no ontem. Mas, olha, no hoje, ao nos reencontrarmos, ela foi tão solícita sempre, não só comigo, mas com os que estavam à volta. Então, olha quantas arestas ela pode ter aparado no comportamento do hoje, reconciliando-se com os inimigos antigos. Olha só. Então, são Certo? esses caminhos que a vida vai nos dando que não trazem nenhuma dificuldade. Ele nos oferece, Deus nos põe de novo, nos oferece a chance. Lembramos até de um momento do Evangelho que se fala de o mal e o remédio. Olha, ele pega o mal e o remédio e bota juntinhos, lado a lado. E a gente vai transformar isso em bem se quiser. Senão a gente Isso reitera o aí. mal e continua na dificuldade. Olha ele nos chamando para reconciliar com os inimigos, Não tenha enquanto dúvida. estamos a caminho com eles. É verdade, e você vê, né? Pegando ainda esse seu exemplo, né? A oportunidade que ela deu para que, se ali houvesse alguma arestazinha, essas arestas fossem aparadas, ou caso não houvesse, mas se reforçou Ah, nessa, exatamente. nesse ambiente essa relação de cooperação, de Uhum. respeito, de companheirismo, que isso acaba desenvolvendo uma empatia, né? E Uhum. os laços se estreitam. Quer dizer, você já está aposentado e lembra dela e fala dela como se tivesse ela do seu lado. É. Então, Agora, porque ela foi muito presente nesse momento, né? E o estivemos sentimento batendo bom que papo isso. hoje, estivemos batendo papo hoje através do WhatsApp, nos Então, áudios e tal. Então, é uma delícia, né? Delícia. porque se perpetua, né? E sem falar o sentimento íntimo que isso nos traz, né? De bem-estar, de alegria em poder É, se comunicar, quer dizer, cultivar, né? é, Cultivar essas exatamente. boas relações. É um barato. Eu vou mais um pouquinho. Sim, vamos Na lá. prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. É por isso que o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem.
O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que eles mesmos fizeram, ou, se tal não ocorreu, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Fala aí, Zé. Esse trecho é muito lindo, né? Muito E esclarecedor, né? é isso que eu ia falar, esclarece sobre o processo obsessivo, né? A gente já passa a entender que obsessão não é uma coisa fortuita, né? O obsessor não passa assim, olha para você e diz, ah, hoje é você, né? Tem que haver ali uma sintonia, é via de duas mãos, né? Isso. Então ele falou assim, como na maioria dos casos tem a ver essas relações conflituosas do passado e que a dificuldade do entendimento traz, né, essa imbricação, né, gerado por uma, né, por uma necessidade de vingança, né, e que pode se perpetuar, né? Então, a gente não pode, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem uma parcela de responsabilidade. E a forma, né, melhor para a gente começar a se desvincular é sair da sintonia. Então, para tanto, na nossa prática atual, desenvolver o afeto, né, compreender, começar a perdoar, isso muda o nosso padrão vibratório, nos distanciando, ou pelo menos minimizando os efeitos desse processo obsessivo, né? Ele já não vai chegar com tanta força, com tanto impacto. E a partir do momento que a gente entende isso, perdoar aqueles que é aquilo, né? Como está na prece de Jesus, né? Perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Quer dizer, aqueles E, que nos fizeram mal de alguma maneira. e é muito interessante porque você vê esse trechinho do Evangelho nos chama a atenção para aquilo que hoje, já de algum tempo, virou moda, e as pessoas repetem isso reiteradamente. Bandido bom é bandido morto. Como se morto o animal, morto o veneno. E esclarece o Evangelho. É falso quando aplicado ao homem. Então, essa é uma lógica absurda. É a lógica de quem não tem ideia, não tem clareza de que nós todos somos espíritos. Espírito é Exato. imortal. Espírito não morre, quem morre é corpo. Espírito, o ser pensante que eu sou, se mantém vivo. Então, o ódio com que me matem agora vai fazer com que eu esteja ao seu lado por muito tempo, até que você busque os caminhos de reconciliação. Não é fácil assim. Não é essa coisa banal, porque a vida não é uma coisa banal. A vida não é uma coisa banal. Aliás, o Lenine lembra disso na letra dele, né? A vida é tão rara, tão rara. É, E a gente fica brincando, achando que a banalidade mata que resolve. Não é assim que a e a banda gente, toca, não. e a gente traz esse ranço, né? Nós somos juízes e algozes, né? Nós julgamos e condenamos, né? Muitas das vezes somos até o objeto dessa punição. Uhum. A gente vê, às vezes, na boca das pessoas dizendo assim, pô, mas fulano não merece perdão. Por quê? Uhum. Né? E o bom entendimento da doutrina espírita nos mostra que talvez nós também tivéssemos cometido várias atrocidades no passado. Se nos choca hoje, é porque a nossa experiência nos transforma, né? Uhum. Mas veja bem, todos nós estamos sujeitos, às vezes, a um momento até de deslize. Então, dizer que não merece perdão não é o caso, né? É claro que as leis sociais elas ajudam a estabelecer uma normatização no comportamento da sociedade. É necessário isso, sim.
e ainda tem um lado moral, né? Então, a punição ela vai existir para um delito, outro, sim, vai existir. Agora, sempre com a ideia de reabilitar. Isso é que às vezes falta, né? Uhum. É muito mais punição do que reabilitação. Exato, Então, exato. infelizmente, a gente ainda nem vê muito investimento com essa ideia. É. Até tem ações, mas ainda Uhum. são muito pálidas, É. pobres, né? E, Desculpa, a proposição de não, Jesus claro. no Pai Nosso é livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Não é das pessoas más, é do todo o mal. O mal, quem produz somos nós. Olha, Então, é livrai-nos, Senhor, do mal. É nos dê a oportunidade de reconhecer e não praticá-lo, não torná-lo normal, habitual na nossa vida. E se está sendo, que possamos deixar de fazê-lo assim. Né? Então, a ideia é essa. E todo mundo quer execrar o mal. Não, ele quer matar alguém que é mal. Ele não quer acabar com o mal. Porque, veja, a morte não exato. acaba com alguém que é mal. Acaba com o corpo físico de alguém que está agindo mal, mas não acaba com ele, porque ele não morre, ele não é eliminado da terra, ele não é eliminado de lugar algum. É só o corpo dele que é execrado, mas ele existe e está ao seu lado. Você não Exato. se livra dele porque você matou, botou na guilhotina, metralhou, jogou bomba. Isso não faz dele um ser inexistente. Quem Ele não vai deixa de existir é o desaparecer, corpo físico, mas evaporar. ele não evapora, isso, ele não desaparece. Isso tem que ficar claro para nós, para que a gente compreenda essas proposições de Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque quando ele não está na tua vista, olha o que está dito aqui, como esclarecimento. Quando ele não está mais na tua vista, ele está ao teu lado assim mesmo, te aguardando. Ele adora quando a gente está reencarnado, preso ao corpo físico, e ele está solto, ele pode fazer e acontecer. Por quê? Porque Deus quer, não, porque nós o habilitamos para isso. A consciência culpada não me deixa ter recursos para impedi-lo. É fato. É grave isso, a gente precisa pensar muito nisso, com muito carinho, E, que trata-se da nossa vida, né? eu particularmente tive uma experiência muito interessante, porque eu trabalhei um ano dentro do sistema penitenciário, né, exercendo a minha profissão. Uhum, E, Arlindo, a gente vê pessoas de todo tipo. Tem pessoas que cometeram um erro. uhum, Elas cometeram um erro e estão pagando pelo erro. Agora, não quer dizer que ela guarde aquele sentimento de querer perpetuar. Eu vi muito de muita gente lá de dentro dizendo: poxa, eu já estou para sair aqui. Eles já estavam elaborando, buscar uma forma mais digna de vida quando saísse dali, pela própria experiência que viveu lá dentro, uhum, uhum, né? Então, mesmo considerando o ambiente, que é um ambiente bem diferente, né? uhum, Mas a gente tinha respeito de muito desses internos, eu chamava de internos, uhum. justamente por causa da lida, É isso. da forma como você lida, né? Uhum. Então, a gente tinha uma troca boa e, olha, tinha de tudo, tinha gente boa também lá dentro, que cometeu Uhum. um erro, enfim, que pode ser até nós, né? Qualquer um de nós, Exato, a a gente não questão sabe, toda é a gente não essa. está livre disso, A a gente não questão está toda livre. é essa. Vamos seguir um pouco mais. Importa, Vamos lá. pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague, antes que a morte lhe chegue, toda causa fundada de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado justo. A Deus, e Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis da prisão, diz ele,
enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então é isso. Não é um Deus que condena, não. É que a justiça foi burlada e enquanto não se quitar até o último centavo com a justiça divina, com a lei da natureza que rege esse movimento, não tem jeito. E ninguém escapa, né, Arlindo? Todos nós estamos submetidos a essas leis, né, que movimentam o universo no sentido do progresso. Isso. E se a gente travar muito isso com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente vai ser arrastado por isso, até pelas experiências difíceis. Mas enquanto você estava falando isso, interessante, eu estava aqui refletindo, me lembrei de umas coisas que, como às vezes nós, seres humanos, somos muito infantis, né? E há muitas situações em que uma pessoa olha para outra, nem a conhece, nunca viu, ou chega no ambiente, tem aquela pessoa, e por algum motivo qualquer, não, é aquela ideia do não bate, né? Uhum. Ou porque está vestido assim, ou porque fala assado, não sei o quê. Né? E cria um antagonismo. Quando a vida possibilita, por algum motivo, né, em outras oportunidades, uma aproximação, pela força do convívio, às Uhum. vezes aquela imagem vai se desfazendo. E aquele que criticou vai descobrindo no outro uma pessoa que é bem diferente daquilo que ela idealizou, Uhum. né? Agora, é aquilo, né? A gente já preconcebe. Se a É. gente puder sempre primeiro dar oportunidade do outro, né, se Uhum. mostrar, né, talvez muitas animosidades não seriam Exato. construídas. Né? O mais difícil de lidar com a tal da diversidade é que a gente esquece que a natureza é diversa. Imagine se o pinheiro vivesse brigando com a mangueira e de Oh, vice-versa, ou que a mangueira resolvesse brigar com o pé de café. Entende? É só para a gente ter uma coisa, parece maluco, mas não é. É porque eles são diferentes, mas não vivem se matando por causa disso. E a gente joga logo na hora disso, eu não quero saber. Não quero aqui, porque eu não fui com a cara dele. Mas você não tem que ir com a exato. cara de ninguém, vai com a sua. Mas deixa o outro, dá a É isso. oportunidade de conhecer, né? Só a convivência, só o tempo, que às vezes vai. Ih, rapaz, aquilo não era tão assim, mas não era o que eu pensei, não. Mas a gente, a priori, Exato. joga fora. Só que a gente está falando de É, diversidade. Nós somos diversos, a natureza certo. também. E ela não fica se matando, não se digladiam porque são diferentes, né? Então, e a gente não olha Exatamente. para a lei da natureza, para a natureza, para reportar a nossa vida. Nós estamos na natureza, nós somos da natureza. Então, a gente tem que Exato. começar a pensar como ela, né? E agir como os seres que nela estão, também como nós, né? Então, a Isso que gente. você, isso que você está falando é tão importante porque se a gente observar a natureza, ela é solidária. Ela é solidária. A natureza, a inter-relação natureza, com as suas diversidades, com as suas hierarquias, né? Tudo tem um desencadeamento que o objetivo é sempre manter a harmonia, Uhum. né? Se a gente puder entender isso nas nossas relações, né? Em vez de irmos para as religiões e tentar adotar uma atitude farisaica, às Uhum. vezes querendo se divinizar, a gente Uhum. precisa se humanizar, Você quer né? ver Se uma coisa, humanizar. Zé? Você quer ver uma coisa, Zé? Vê se... Porque, veja, nós temos caminhado assim, o homem veio, então, o papai começa, o homem dominou o plantio e tal, aí os grandes homens, os grandes empresários da área de plantio, de agricultura e tal, o que que fazem? Você levasse uma floresta inteira para plantar soja. Planta soja, beleza. Aí, os caras foram descobrindo de volta que, olha só, qual é a lógica de hoje? É criar agrofloresta, ou seja, você para de derrubar a Exato. mata inteira, você consorcia, você faz. Porque é isso, elas se equilibram. As pragas não atacam, tudo. Mas o Nota, homem, exato. com o tal do orgulho e do desejo que o dinheiro tem que poder, né, ele destrói tudo para plantar um não sei o que, não sei o que, dá uma praga, ele vai Cara, falir vai do tudo mesmo jeito, embora. não vai ter dinheiro nenhum para resolver essa questão. É uma coisa louca que a gente não quer olhar para a natureza. A gente não quer olhar É, para a natureza. Isso é uma coisa. quer dizer, às vezes falta até um pouco dessa inteligência, né? De Uhum, uhum. perceber, né?
Quer dizer, às Tem, vezes a tem pessoa... intelecto, mas não está usando a inteligência. Eles acham que intelecto é Exatamente. inteligência, e não é necessariamente isso. E às vezes é uma inteligência muito direcionada, né? Tem até inteligência, mas é focado só para aquilo. Fugiu daquilo e não consegue enxergar, né? Não consegue perceber. E olha que ganho que teria, né? Porque hoje em dia se sabe que a policultura é o futuro, né? Que Como furo, não você tem jeito. falou. Você não tem que derrubar a floresta, né? Dá espaço para todo mundo. Não, a gente só falta começar a raciocinar de forma adequada, com o Exato. coração junto, né? Não é só a lógica, é a lógica desse conjunto. Nós somos um conjunto, né? E é isso que É é fato, né? importante lembrar. Bom, meu amigo, acho que nós chegamos ao final desse nosso encontro. Assim, acho que deu para conversar um pouco sobre essa questão, que eu acho que é tão importante para nós, né? E a gente tem deixado de lado, relegado a um plano muito secundário, né? Sei, diga aí. É, se, que o tema, acho que central desse nosso bate-papo de hoje foi o perdão, né? É. Às vezes a gente fica se prendendo tanto, guardando dificuldades, sentimentos, antagônicos em relação ao outro, né? Mas no fundo a gente gostaria até de, né, se voltar, de se aproximar, enfim, e a gente não faz. Às vezes é o mesmo desejo do outro. Mesmo? Às vezes o outro também está aqui, gostaria, né, de reatar esses laços, Uhum. né? Então isso me lembra até a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma das precursoras do cuidado paliativo. Ela dizia que uma das maiores dificuldades na hora da morte eram as diferenças que ficavam nas relações. Uhum. Quando, naqueles momentos, conseguia se restabelecer essas relações, a morte era mais tranquila, Tranquilo. É. né? E não teria que ouvir aquilo, tipo, que pena, eu Uhum. não tive tempo de dizer que eu o amava, ou que eu o perdoava, ou, Uhum. enfim, vai ficar para a próxima, né? É por aí, por aí. Suas despedidas, meu amigo. É isso, então, Arlindo. Mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer a gente estar participando, trocando, batendo papo, né, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, né, a luz, o esclarecimento que ela traz sobre temas tão importantes que nos ajudam muito, né, a refletir e procurar nos conduzir um pouquinho melhor na vida, né? E também deixar um abraço a você e aos companheiros que nos assistem. Foi Ah, muito bom. sim. E como nós provavelmente não, esse é talvez o nosso último encontro no Caminhando Juntos, né? Deixar já o nosso abraço natalino para esses É companheiros e verdade, companheiras, né? é Que verdade. eles possam se lembrar dessas mensagens de Jesus, né? Que é o grande aniversariante do mês, que é o grande mestre que nos ampara o tempo todo, né? Eu te agradeço imensamente, Zé, por mais uma vez estar aqui conosco, aos queridos e queridas de casa que nos assistem, que têm acompanhado esses nossos encontros no Caminhando Juntos, que o Jesus ampare e ilumine os corações, as mentes, a vida de todas as famílias brasileiras, especialmente a partir deste ano, depois de tantas agruras até aqui, neste ano que podemos renovar as esperanças para o próximo ano, de ter mais tranquilidade, mais serenidade, mais alegria de volta ao povo brasileiro, né? Mais fé, mais esperança, aquela esperança de esperançar, de que nos falava Paulo Freire, né? Então é isso. Muita paz. Um Capaz, beijo nos amigo. corações de todos. Graças a Deus.